Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 73 da cronologia dos X-Men, esclarecendo todas as dúvidas a respeito do universo dos Filhos do Átomo e sua evolução ao longo dos anos. Hoje vamos falar sobre duas histórias. A primeira se passa na revista The X-Men número 42, de 1968, e é uma continuação dos eventos passados. O inimigo que eles vão enfrentar, mais uma vez, é o Grotesco. O Grotesco nessa história vai trazer duas novidades. Ele tem recursos que são discos, que são colocados, que são dispostos no uniforme dele, que possui uma funcionalidade. Um deles, à medida que ele arremessa o disco, ele cria uma nuvem de fumaça, que não só é uma nuvem de fumaça. Além da nuvem de fumaça, cria um bloqueio. É um artefato tecnológico que tem a capacidade de proteger a saída dele, de mascarar, e ele deveria ainda criar um bloqueio. E ainda duas outras esferas que são captoras de energia, que elas captam energia e convertem a energia, liberam a energia também, beleza? Então essa é uma novidade que o Grotesco está trazendo, um arsenal que é colocado, que está disposto no uniforme dele, beleza? Como foi mostrado no vídeo anterior, o Cíclope pediu para o Anjo e o Homem de Gelo retornarem à mansão para pedir para a Garota Marvel retornar com eles e para informar o Professor Xavier dos eventos ocorridos, do confronto que eles tiveram com o Grotesco. Assim que o Warren chega na mansão, ele dá um ultimato à Garota Marvel, que está protegendo a entrada da sala do escritório do Professor Xavier. Ela está como um guarda-costas, E ele não aceita aquilo, ele fala para ela que ela tem que acompanhá-lo, porque o Hank e o Scott foram deixados para trás, ficou batendo um inimigo muito poderoso. Ela fala que ela não pode ir, apesar de estar preocupada com os dois, porque o professor pediu para que ela ficasse ali, de prontidão. E o Anjo ele até ele se torna agressivo com ela, querendo compreender o que está acontecendo ali. E nesse momento o professor aparece, e fala para ele que agora ele vai ficar na mansão, ele dá uma ordem para o Anjo ficar na mansão, que a Garota Marvel não vai poder acompanhá-lo. Ele fica contrariado, mas decide acatar as ordens do Professor Xavier. Os X-Men, ou no caso o Cíclope e o Fera, que ficaram ali, no esconderijo do Grotesco, eles não estão se dando muito bem enfrentando o Grotesco, não, porque o Grotesco, como foi dito no vídeo anterior, tem uma força muito grande. E quem está enfrentando ele diretamente é o Hank, utilizando a capacidade da agilidade que ele tem e da força que ele tem também, evidentemente. Ele golpeia o Grotesco de todas as formas, com toda a força que ele tem, mas o Grotesco é muito forte. Ele, num dado momento, ele consegue acertar o Hank com um golpe poderoso, Aí ele se vira para confrontar o Cíclope, que dispara uma rajada óptica nele, Ele se esquiva, ele é muito grande, mas muito ágil também. Nesse momento, o Grotesco pega um maquinário para arremessar na direção do Scott, e ele, pela primeira vez, utiliza suas rajadas ópticas como um meio de locomoção. A rajada, ela afasta ele, ele utiliza a intensidade do raio para deslocar ele para trás. Pela primeira vez ele faz isso. E o combate prossegue. O Cíclope dispara uma rajada óptica no que o Grotesco acredita ter sido ele como mira. Mas foi uma estratégia do Scott, que acerta um artefato atrás do Grotesco, um maquinário que explode, surpreendendo ele. Eu quero que vocês prestem atenção nesse quadro, no quadrinho que o Scott está disparando a rajada, que ele não está com as mãos colocadas no visor. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a Marvel vai errar, Porque assim, como eu já disse anteriormente, a própria Marvel mostrou que ele possui um dispositivo que aciona o visor dele, na palma da mão. E isso vocês vão ver centenas de vezes o Cíclope utilizando as rajadas ópticas dele sem acionar
no visor, né? Ou seja, de alguma maneira está liberando aquela rajada, certo? A Marvel explicou o que é esse mecanismo, né? E isso eu estou falando para vocês que ela vai errar, tá? Então é só para vocês verem que ele não está com a mão no visor, beleza? Vamos dar continuidade ao combate. E o grotesco, ele, depois que a máquina que o Scott acerta explode, ele fica atordoado, mas sai no meio da fumaça, né? Até o Scott e o Hank ficam, né? Fala, pô, não é possível como é que nós vamos vencer esse inimigo tão poderoso como ele é? Mas é interessante que o grotesco pega o foco dele nos X-Men e decide ir atrás do equipamento que causa aquele tremor, né? Que foi dito no vídeo anterior. Então o que ele faz? Ele utiliza o disco que eu falei para vocês, que é um artifício que ele tem, né, que tem no traje dele, para criar uma cortina de fumaça, né, para poder bloquear, né, que o Hank ele pula no meio daquela fumaça, né, porque ele sabe que o grotesco está utilizando aquele recurso para tentar fugir. E de fato, quando o Hank pula dentro da fumaça, ele descobre que tem um bloqueio, né, que não é só a fumaça que está ocultando, né, a saída, né, a retirada do grotesco, que também ela cria um bloqueio, né, ou seja, um artefato tecnológico interessante. O grotesco vai atrás, né, do maquinário que está causando os abalos sísmicos, né, e nesse meio tempo o que acontece? Os X-Men, como não podem persegui-lo, o Scott e o Hank retornam à mansão. Quando eles chegam lá, a garota Marvel está, né, ali de guarda-costas. O Scott fica muito contrariado com isso e nervoso, né, ele tenta passar por ela, mas como ela recebeu ordens do professor X e ela também ela acata as ordens, né, ela sabe o que está acontecendo. Os outros X-Men não sabem, mas ela sabe. Né, então ela impede, ela utiliza a telecinese dela para criar um bloqueio e impedir que eles entrem ali. Né. O grotesco chega, enfim, no laboratório que tem o equipamento que causa os abalos sísmicos. Né. Ele pretende, evidentemente, pegar a pessoa que está manuseando o equipamento, né. Só que ele é surpreendido. Quando ele chega lá, ele é surpreendido por uma pessoa que está transfigurada, né, como um cientista do laboratório, mas que na verdade é o professor Xavier, que utilizou uma maquiagem cinematográfica, né, para ocultar as feições dele, né, como se precisasse, né, o grotesco nem tinha entrado em contato com ele. Né, mas enfim, o roteiro achou necessário que isso fosse, né, necessário. E o grotesco evidentemente pega o professor X, ele arremessa o professor no chão, né, e ele começa a querer destruir aquele maquinário inteiro. Só que é assim, a máquina, ela tem, como ela é nuclear, né, ela possui um poder de destruição muito grande. O professor também sabe que se o grotesco continuar aquela destruição que ele está causando, a máquina pode explodir de uma maneira que faça com que cause uma destruição muito grande. Então ele tenta invadir a mente do grotesco, né? O grotesco resiste, o professor Xavier descobre que ele tem proteções mentais, né? Que ele tem barreiras mentais, né? Que são difíceis de ceder, mesmo com a capacidade mental que o professor tem. Né? O grotesco sente toda aquela invasão mental na mente dele, na cabeça dele ali, mas ele consegue no último momento acionar o maquinário, né, que vai, em dado momento, causar uma destruição, né, em longa escala. Né. Aí nesse momento o que acontece? O anjo chega, né, o professor ele fala para o anjo, né, que o anjo tem que utilizar os recursos que ele tem para impedir que a máquina alcance um patamar de destruição, acionar o processo de destruição dela. O anjo ele saiu da mansão de posse de uma tecnologia que o professor estava estudando, que são esferas solares, né, que armazenam energia solar e luz solar. Ele se atinou, evidentemente, que a partir do momento que o grotesco é uma criatura que passou a maior parte do tempo num local que tinha pouca luz, que ele pudesse utilizar inteligentemente esse recurso contra o grotesco. E de fato ele consegue criar um incômodo ao grotesco, só que os olhos dele começam
assimilar aquela quantidade de luz. Ele pega mais uma vez aqueles discos, um daqueles discos que ele tem no traje dele, né, para poder utilizar contra os X-Men. Né. Só que o Scott chega, dispara as rajadas ópticas na mão dele. Né. O Hank tenta surpreender ele com a força, né, com a força que ele dispõe, só que o Grotesco já demonstrou que com a força do Fera não tem como derrotá-lo, né, ele arremessa o Fera na direção dos X-Men. E o professor pede para a Jean utilizar a capacidade dela, da telecinese dela, para tentar impedir o maquinário de explodir. Né? E ela está ali usando a capacidade dela de manipular a matéria com a telecinese, enquanto os X-Men estão utilizando os recursos dele, né, para tentar combater o Grotesco. Né? O Scott usa as rajadas ópticas dele, o Anjo tenta congelar ele, mas ele é muito forte. Né? E agora ele está dispondo daquelas esferas que redirecionam a energia, né, que o Scott utiliza para tentar abatê-lo, né, contra os X-Men. Num dado momento, o professor pede para Jean utilizar a telecinese juntamente com a capacidade mental que ele tem. Os dois juntos invadem o maquinário. O professor está muito próximo, ele está de pé, não se surpreendam com isso, porque já foi mostrado que ele tem um exoesqueleto, né, que faz com que ele consiga caminhar durante um curto espaço de tempo. Ele está utilizando esse recurso ali. Né? E é assim, ele fica muito próximo ao maquinário. Né? Enquanto a Jean utiliza a telecinese mais afastada, ele está próximo ao maquinário. E os X-Men combatendo o Grotesco, todos eles utilizando os recursos que eles têm. Né? O Grotesco tem uma hora que ele pega o Anjo e começa a girar, né? Para arremessar o Anjo, né, à distância. E é o que ele faz, só que a trajetória dele é impedida pelas rajadas ópticas do Scott, que sabendo utilizar, e ele sabe, fazem com que o Anjo que está sendo projetado e iria evidentemente se machucar, a trajetória dele seja interrompida com as rajadas ópticas dele. Né? E no momento em que o Xavier está muito próximo ao maquinário, né, que está conseguindo conter aquela energia que iria explodir, o Grotesco consegue se livrar dos X-Men. Ele chega perto do professor, né, que ele está determinado a colocar a máquina para explodir. E a máquina entra numa reação em cadeia, que de fato explode, mas não é uma explosão, é uma implosão, que consegue afetá-lo, afeta o Grotesco, né, que fica desacordado, e afeta muito mais ainda o professor Xavier. Nesse momento o Xavier está ali convalescendo, está muito ferido. Né? O Anjo se aproxima dele, ele fala aquelas palavras para os X-Men, né, para eles continuarem, porque para ele não vai dar mais, e aparentemente morre nos braços do Anjo. Tá? O Grotesco está desacordado, né, ferido também, e a princípio o professor Xavier está morto nos braços do Anjo, beleza? Essa história acaba aí, tá bom, meus queridos? E a próxima revista ocorre na revista Vingadores, número 49 de 1968. Vingadores, sim, Vingadores. Como eu já comentei com vocês, para se falar dos X-Men, o universo Marvel é coeso, é compartilhado. Muitas histórias, informações extremamente importantes a respeito do universo dos X-Men não ocorrem necessariamente nas revistas dos X-Men. Podem ocorrer, né, nas outras revistas mensais da Marvel, como é o caso das informações importantes que ocorreram na revista dos Vingadores, tá, do mesmo ano. Então eu vou falar para vocês. O inimigo que os X-Men vão enfrentar nesta revista é o Magneto. E o Mercúrio, o Mercúrio, Vingador Mercúrio, né? Que, como já foi dito para vocês em revistas anteriores, ele havia abandonado, né? Vocês devem estar, nossa, mas como é que é possível? Ele e a Wanda, a Feiticeira Escarlate, haviam abandonado de fato a Irmandade de Mutantes e ingressado nos Vingadores. Né? Mas vocês vão entender o que ocorreu, né, nessa história. Né? O Mercúrio é aquele Vingador mutante,
né, que tem aquela... Ele é um velocista que alcança velocidades absurdas. Ele é o mais rápido velocista da Marvel Comics, né? Ele possui os ossos, eles são extremamente resistentes. Ele tem outros poderes, né, que evidentemente são pertinentes à velocidade dele, né? E assim, uma coisa que eu quero falar para vocês que é extremamente importante. A sua natureza era claramente mutante nos quadrinhos. Porém, foi criado um artifício da própria Marvel para introduzir os dois, ele e a Feiticeira Escarlate, em seu universo cinematográfico. E a única forma de desvincular os dois do universo dos X-Men, que ainda era da Fox, foi mudar a sua natureza. Eles criaram um artifício lá, né, justamente para isso, né, para colocá-los no universo cinematográfico da Marvel, né, alterando a natureza dos dois. Alterando, se tornaram humanos geneticamente alterados, modificados pelo autoevolucionário. Né? Que o autoevolucionário foi aquele que foi nas instalações dele, do autoevolucionário, que os irmãos Maximov nasceram. Né? A Marvel teve os dois ali, teve até a Bova, que já foi contado nos nossos vídeos. Tá? O que eu queria falar para vocês, que as pessoas visitaram muito os vídeos dos irmãos Maximov, era deixar claro para vocês de que os dois eram mutantes, de fato, dentro do universo dos quadrinhos da Marvel. Mas que foi criado esse artifício para introduzir eles nos filmes. Tá? Ou seja, modificar a natureza deles. Mas essencialmente eles eram mutantes. A Marvel pode fazer isso, são personagens dela. Tá? Então é isso que fique claro para vocês, beleza? Então a história se inicia com o Magneto, dentro de sua fortaleza tecnológica. Ele está chamando o Mercúrio para aproveitar o funeral do professor Xavier, que ele está visualizando ali com os recursos da tecnologia dele. Ele chama o Mercúrio para auxiliar ele num contra-ataque. Né? O Mercúrio, né? Por não Vingador, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. A história inicia, né, com o Magneto levando ele, o Mercúrio, e a Wanda Maximoff, Feiticeira Escarlate. Ele está levando os dois na aeronave magnética dele para a fortaleza tecnológica que ele criou no meio do oceano, que ele diz que ele criou toda aquela tecnologia em 2 anos. Né? Eles aceitaram acompanhar o Magneto, né? A feiticeira fica o tempo todo falando para o Pietro, não, pelo amor de Deus, nós temos um juramento com os Vingadores, você está maluco, não sei o quê. Mas ele fala, não, eu estou aqui ciente das minhas ações, porque eu quero saber o que o Magneto está planejando, justamente para poder informar os Vingadores e os X-Men. É por isso que ele acompanhou, né, o Magneto ali, que está querendo convencê-lo de que toda aquela estrutura que foi criada foi para criar um santuário para os mutantes. Olha que interessante, em 68, o Magneto teve, apesar que não é, a ideia dele não é essa, né? Ele está falando isso, mas a ideia dele não é essa, não. Mas que ele está cheio das boas intenções. Ele fala para o Mercúrio e para a Feiticeira Escarlate que o objetivo dele é criar um país soberano e que esse país soberano tem que ser reconhecido pelas Nações Unidas. Mas que ele vai propor isso para as Nações Unidas, né? Que os mutantes tenham um local em que eles possam viver em harmonia. Né? E o Pietro, evidentemente, fica curioso em saber qual que é o objetivo dele, né? O que ele está tramando. E o tempo todo o Magneto está acompanhado com o Groxo, né? O puxa-saco dele que só apanha. Inclusive, essa revista é que o Groxo mais apanha. Ele toma tapa para todo lado. Ele parece uma bola de ping-pong. Né? Ele apanha bastante o Groxo nessa história aí. Né? Porque, e ele puxa-saco, todo puxa-saco tinha que apanhar, né? Puxa-saco. Mas ele apanha mesmo, bastante, coitado. Né? Então, assim, o Magneto vai até o prédio das Nações Unidas. Quando ele chega lá, né, tem chefes de Estado, chefes de outras nações, representantes de outras nações, todos ali reunidos. De repente chega o inimigo declarado da humanidade, que é o Magneto, acompanhado de 2 Vingadores. É por isso que eles permitem a entrada dele. Todo mundo fica indignado com isso.
porque os Vingadores são conhecidos, né, mundialmente. Né, a televisão sempre mostrou a atuação deles. E o Magneto consegue entrar e não ser prontamente banido ali pelos policiais das Nações Unidas, justamente porque está acompanhado pelos Vingadores. Por outro lado, no quartel-general dos Vingadores, os Vingadores de plantão, que é o Golias e o Gavião Arqueiro e a Vespa, eles também ficam indignados. Eles estão vendo pela televisão ali que eles estão, né? Eles não estão entendendo bem o que está acontecendo, porque afinal de contas o Pietro e a Wanda são Vingadores, né? Eles querem entender o que está acontecendo, eles decidem entrar lá. Fala, meu, alguma coisa está acontecendo, a gente tem que... Mesmo porque o Magneto, reconhecido terrorista, mutante, está no prédio das Nações Unidas. Né? Tem até um momento em que um guarda tenta prender da voz de prisão para ele dizendo que ele não vai entrar, aquele mutante maldito. E ocorre um lance muito interessante. Que o Magneto ele ergue o policial e você nota nitidamente que o policial está sendo erguido pelo metal que tem na roupa dele. Isso é muito mais coerente, né? Do que você fala utilizar o poder do Magneto. Isso, gente, atualmente, né? Fala sério. Utilizando o ferro que o ser humano tem no organismo, né? Que é 3 gramas de ferro. Não. Mas enfim, aí é muito bem expressado. Ele entra da maneira dele, né? Ele derruba a porta das Nações Unidas, lá dentro os chefes de Estado chefes de outros países estavam em reunião, são surpreendidos ali pelo Magneto, que faz toda aquela entrada triunfal dele, com aquela arrogância que ele tem, mas que ele já tem tudo esquematizado, tudo arquitetado, né? O que ele bolou ali para ocorrer ali, com as câmeras e com todas aquelas pessoas que estão presenciando, beleza? E assim, o Magneto ele expõe a ideia dele de um Estado soberano, só que ele expõe da maneira agressiva, né? Porque o objetivo dele não era o que aparentava ser. Tá? Evidentemente que os chefes ali das Nações Unidas, eles dizem que não é por aí, não é assim que funciona. Que o Magneto não pode impor ao mundo os objetivos dele e esperar que as Nações Unidas aceitem. Né? Nesse momento, o que o Magneto faz? Ele utiliza o poder magnético dele para arremessar o microfone em um dos chefes das Nações Unidas ali. Né? E é o que ele faz. Ele utiliza o microfone ali como se fosse uma arma. Só que o microfone ele é destruído na direção da vítima, em pleno ar. Ele é destruído por uma flecha. Evidentemente, a flecha foi disparada pelo Gavião Arqueiro que chega ali, né? Os Vingadores chegam naquele local. O Vingador, o Gavião Arqueiro, ele acerta um golpe, né? Está pendurado numa corda, ele acerta um golpe forte no Magneto. Para você ver que interessante que eu falei para vocês do poder do Magneto nessa época. Tá? Atualmente ele já não conseguiria fazer isso. Mas nessa época conseguiria sim. Né? Porque o poder do Magneto não é o mesmo de hoje. Então, assim, ele utiliza a agilidade que ele tem, o Gavião Arqueiro, né, para acertar o Magneto, pegar o puxa-saco, o Luxo está nessa história, só para apoiar, que ele apoia muito do Magneto, e ainda toma uma porrada de, né? É que puxa-saco tem que ser fuder mesmo, né? A porrada do Gavião Arqueiro, uma senhora porrada, né? Nesse momento, o Magneto começa a colocar em prática o plano dele. Ele faz com que a polícia, os policiais que estão ali de prontidão, né, próximo, saquem as suas armas e disparem. Inclusive os policiais, eles sentem que eles estão sendo forçados a fazer aquilo. Eles não estão fazendo isso de livre e espontânea vontade, eles estão sendo forçados. E um dos projéteis acerta a cabeça da Wanda. Né? Isso, o Pietro, né? Ele vê tudo aquilo acontecendo e fica revoltado. Ele acredita que os policiais estão atirando nos mutantes por serem mutantes. Outra coisa interessante que eu tenho que falar para vocês, né, que eu esqueci de falar quando estava apresentando o inimigo. O Pietro, ele é instável, ele tem a personalidade dele muito instável. Tá? Isso é fato. Essa personalidade dele vai atrapalhar muito, não só a vida dele, né, a vida de aliados dele e tudo mais. Ele é muito instável. Né? E ele vendo aquilo, a irmã dele sendo ferida por um policial das Nações Unidas,
ele fica maluco, ele acredita que o Magneto tá certo. Mesmo que o Magneto fica colocando piada, tá vendo aí, ó? Esses humanos malditos, esses homo sapiens deveriam ser destruídos por nós que somos superiores. Eles acertaram a pobre da Wanda, que não tinha nada a ver com a história. Eles são assassinos. E o Pietro fica, né? Ele ataca o Golias, com a velocidade dele. O Gavião Arqueiro utiliza uma flecha que ele tem, né? Daquela coisa de quadrinhos, né? Tem uma corda na ponta, né? Que enrola na vítima. Mas aí, evidentemente, que o velocista, que ele sabe utilizar a velocidade a favor dele. Ele acerta o Gavião Arqueiro, né? Ele sai da armadilha da flecha do Gavião Arqueiro, né? Pega a Wanda nos braços, está desmaiada, ela está ferida na cabeça. Ele tenta até ser impedido pela Vespa, né? Mas ele está irado, ele está muito nervoso com o que aconteceu. E preocupado com a condição de saúde da sua irmã. Tanto que ele até golpeia a Vespa, né? E vai atrás do Magneto. Mas não, eu vou levar para o meu santuário, que lá onde nós somos todos mutantes, nós nos entendemos. Então eu vou levar vocês para lá, né? Para a ilha dele, para o esconderijo dele. Né? Então agora vocês entenderam o porquê que novamente o Pietro e a Wanda caem nas mãos do Magneto. Né? E assim, os Vingadores ficam totalmente fora do ar, né? Você entendeu o que está acontecendo. Né? Cara, diria agora o que nós vamos fazer, nós vamos ter que resolver essa situação. Evidentemente que eles fracassaram, né, em tentar resolver um problema que se tornou uma bola de neve. Eles vão, evidentemente, tentar entender o que está acontecendo, ir atrás do Pietro, né, para resolver o problema. E essa história termina aí, tá? Eu precisava falar isso para vocês que eu conheço os Vingadores, para vocês entenderem o que vai acontecer no próximo vídeo das histórias dos X-Men, beleza, gente? Dá o like pra gente que é importante pra caramba e inscrevam-se no canal. Um abraço, até o próximo vídeo.